Semana passada, eu falei um pouco do que Deus fazia com o povo dele. Ele garantia a colheita. A bênção de Deus, quando Israel entra na terra, está em falar que aquilo que eles plantam, eles irão colher. E Deus fala: eu sou o garantidor dos resultados do trabalho de vocês. É isso. Iniciei falando e mostrando vários textos aqui. Trabalhamos bastante o texto de Malaquias, o tão temível, texto que fala sobre dízimo. Falamos a respeito dele. Não é nada, nenhum bicho para nós que entendemos a palavra, entender o que Deus estava pedindo. Gente, que lindo é ver Deus falando: traga uma porcentagem para mim, e a minha bênção ela será muito abundante sobre você. Deus não promete medida, ele pede medida, mas ele promove muito mais. Você entende isso? Hein? Opa! Não cai na ideia de que eu estou fazendo um resumo, não, porque eu já estou pregando. Estou só conectando, porque é um sermão só, então se a gente pegar e do nada e falar, ponto 2, você até se assusta. Então, garantia da colheita, você pode anotar, se você não veio, já pegou. O conceito é, claro que eu argumentei isso, mas Deus é o que garante a nossa colheita. E se você for ver, põe lá, por favor, Malaquias 3:10, só para ficar ali, para você quiser passar o olho enquanto eu vou falando, o Diogo vai colocar para nós. Mas o que a gente precisa entender? Presta atenção, por favor. Deus, ele se sente saqueado, porque a parte de Deus é garantir que aquilo que você faz dá certo. É garantir as bênçãos, o sucesso do trabalho das nossas mãos. Ou você é a única pessoa na face da terra que quer fazer algo errado. Já pensou? Faz um almoço igual para 100 pessoas, aí com feijão azedo. Aconteceu, nós tivemos o desprazer, que não sei se vocês lembram, a última quentinha. Inventamos de deixar uma pessoa propôs para a gente e a gente aceitou isso. Fizemos uma feijoada, chegou feijão azedo na casa dos outros. Explica isso, gente. Olha, nunca tinha acontecido isso com a gente. Muito ruim, cara. Foi muito ruim você receber uma, duas ou três, eu acho. Não lembro muito bem, mas sei que quentinha chegaram azeda. Então a gente quer fazer uma comida para estragar? Você quer fazer um cabelo e o cabelo da menina cair? Ninguém quer fazer um trabalho, né, Michele? Chegar lá e falar: esse bolo tá azedo. Todo mundo quer fazer e quer ter resultado. E o que Deus ele é? Ele é aquele que garante a colheita, ou seja, o teu trabalho vai ter resultado. E resultado o quê? Financeiro. O retorno do que você faz é querer um salário. Tem mal nisso, gente? O que a gente está tentando fazer nessa série? Tirar o endemoniamento dos bens. É isso. Como se você tiver um aparelho, esse aparelho vai mexer com o seu ego. Mexe porque você não tem santificação. Você tem que aprender a ter o teu coração santificado em tudo. Então temos pensado como que os bens e as finanças, eles passam pela santificação. O ruim é quando a igreja só fala em dinheiro em termos de contribuição. Só pede. Não ensina o povo por que fazemos o que fazemos. Gente, olha que lindo. Ele diz o seguinte: tragam dízimo. Dízimo é 10ª parte, 10. Só que o que ele fala? A casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aí depois disso ele fala assim: ponham-me à prova, diz o Senhor nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O que acontecia? Deus, e a gente vai chegar lá hoje, eu creio em nome de Jesus, vou tentar. Deus é aquele que fala o seguinte: ele não pensa tudo isso como se isso fosse desconexo dele. A vida, ela está conectada a Deus. Deus fez a origem de tudo isso. Ninguém, essas cadeiras, elas não foram fabricadas com materiais do nada. Foi Deus. Como assim, pastor? A cadeira foi Deus? Ô, gente, veio da onde o metal? Tudo isso partiu de Deus. Essa ideia, o original, o inicial, a quem Deus, se o homem não fosse iluminado com sabedoria para pegar metal e transformar numa cadeira, temos mais e mais recursos. Você já entendeu que a gente vive por milênios e não esgota? Claro que tem algumas coisas que, por causa da corrupção, a gente está repensando. Os animais, alguns estão entrando em extinção.
Tem algumas coisas que falam, né, aí os gases que poluem, que fazem com que a nossa atmosfera fique prejudicada. Nós temos diversas coisas. Então já se pensa combustível mais natural. Nós temos que pensar que no meio disso tudo tem o pecado, corrompendo a sabedoria humana. Mas vamos lá, se Deus não tivesse dado ao homem recursos e capacidade de pegar recursos e transformá-los em coisas essenciais para a vida, ou seja, sementes que a gente come, que a gente pode plantar e replantar e replantar e replantar. Você entende isso? Se Deus não tivesse dado tal sabedoria ao homem, o homem não teria recursos, a gente não sobreviveria. Então a sobrevivência ela é garantida por Deus. Deus ele quer que os ciclos da vida, plantio e colheita aconteçam, gente. Então preste atenção. Existem indivíduos que estão se satisfazendo de trabalhar. Isso não é bênção, lembra? A bênção de Deus, está lá em Eclesiastes, a gente já viu nessa série, é provar o fruto do trabalho. Então, quando você vê isso aqui, nunca mais se ofenda. Pensa nisso. Um Deus que quer uma parte para que eu o reconheça, para que eu de fato entenda, veio dele, veio dele. Tudo que vem para as minhas mãos veio do meu trabalho, a fonte primária é Deus. Mas ele me deu capacidade, ele me deu habilidade. Deus fez com que a vida tivesse suas demandas. Então, se há demanda, o que é uma demanda, pastor? Um quintal para capinar. Se você contrata alguém para capinar, ali é uma demanda. Se você tem um cachorro e ele está doente, você leva ao veterinário, o veterinário é necessário, é uma demanda. Se você contrata alguém para cuidar da sua casa, se você vai ao médico, se você vai ao médico de ônibus, se você vai ao médico de Uber, entendeu, gente? Quantas demandas que foram surgindo para a vida? Tudo que não tem demanda, aquilo ali é uma atividade sem importância. Mas vai por mim, a tua atividade tem importância, porque ela toca a vida de alguém. Por mínima que seja, por mínima que pareça ser. Estamos juntos? Então se respeite, respeite o que você está fazendo. Chame Deus para a sua atividade. Fala, Deus, o Senhor está comigo, não é só quando eu oro, não. É quando eu cozinho, é quando eu dou aula, é quando eu faço o que eu faço, é quando eu me movo na vida, é quando eu apoio pessoas, é quando eu faço. Todo tipo de trabalho tem que ser respeitado e tem que ser santificado. Nós cristãos não vemos só santificação em momentos espirituais, nós santificamos ambientes. Amém, gente? Então, respeite o que você faz. Passe a ver como importante. E aí você pode pedir a Deus para participar das suas atividades. Hoje, eu quero falar, ponto 2, sobre uma graça não dada a qualquer um. Pega esse conceito. Graça, essa ideia de favor imerecido, a gente fala tanto disso, né? E tem músicas e tudo mais. Mas a graça, essa palavra graça, ela aparece em alguns contextos no Novo Testamento. O Deus da graça, esse Deus que agraciou as nossas vidas. E parece, o que acontece? E quando a gente fala graça, e eu falo uma graça não dada a qualquer um, tu pensa assim, meu Deus do céu, embutiram na sua mente que graça é uma salvação esfarrapada. Você já percebeu isso? É porque está na fase da graça, senão a gente já seria consumido. Antigamente se falava muito isso. Começou a se divulgar esse conceito, né? Que a graça é leve, que a graça é isso, que a graça é aquilo. Gente, que a graça ela ficou tão medíocre, tão antibíblica. Já tentaram fazer isso na época dos apóstolos. Não é o nosso assunto falar de graça. Graça é um dos tópicos dessa mensagem aqui, os cristãos e suas posses. Então eu quero conectar a isso. Então não dá para falar de graça. Tem lá uma playlist até sobre graça. Vai lá no YouTube, tem lá, antiguíssima, se não me falha a memória, é lá. E muito boa, por sinal. Eu amo aquelas mensagens. Então, o que precisamos pensar? A graça, por esse negócio estendido a todos, parece que é para todos de qualquer maneira. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: graça não aparece só num contexto de salvação, mas também no contexto de salvação. Romanos 5,2 fala de graça para ser salvo. E como que aparece Romanos 5,2? Pela qual obtivemos, está falando. Bota o 5,1, por favor. Ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos, está falando por Jesus, a
também acesso. Presta atenção nisso aqui. Acesso. Alguém te deu uma porta, abriu uma porta. Opa, passa aqui. Como? Que chave que abriu isso? Fé. A essa graça. Ou seja, a graça é um lugar, vamos supor, que alguém abriu uma, opa, construiu uma porta, falou, essa é a chave. Você abre a porta e você entra. Está dizendo assim, ó, pela qual, essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí, olha o que ele está falando. Graça para ser salvo. Ele disse, bom, alguém, nós agradecemos a Cristo, que nos justificou, que nos deu paz com Deus, como? Porque ele nos deu um acesso. Acesso por fé. Eu entrei na graça por fé. Então não é esfarrapado, não é para qualquer um. É para quem acessa. Mesmo a graça de salvação, ela está aberta, está acessível, mas não é todo indivíduo que vai passar por ela. Isso fique claro. Tua família precisa da tua pregação, da tua oração, para que ela entenda Jesus como Salvador. Estamos juntos? Quando você vai a Efésios 4, 7, Efésios 4, 7 vai falar da graça no ministério. Que, aliás, o dom, ele é concedido, olha aí, ó. E a graça foi concedida a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Quando eu recebi um dom, numa medida, Deus me deu graça. Então, o que vem a ser graça? Vamos lá, salvação, aqui, ministério. O que a graça faz, então? Ela capacita o homem. Graça, para mim, não é só favor imerecido. Claro, não tem mérito no homem. Quando você chama alguém de agraciado, você está dizendo o seguinte, não se explica, mas fizeram por você. Já vou começar minha fala agora, meu exemplo, com um amém. Mas, de repente, Rafael, entra lá, Rafael Romualdo, fez um Pix para você. Aí eu vou lá, legal, 10 mil. Se eu já comecei com amém antes, viu? Se vocês não creem, eu creio que Deus pode abençoar o Rafael muito mais do que isso, muito mais. Aí, quando eu chego lá, Rafael fez 10 mil. Se eu sou um agraciado nessa ação do Rafael, eu não posso perguntar por quê, porque não tem porquê. Entre eu e o Wagner, não tem diferença. Se for perguntar por que não o Wagner, eu falo assim, não, porque eu fiz por ele. Não tem porquê. Dessa vez é dele. Isso é um favor imerecido. Só que, quando a gente pega e fala capacitação, presta atenção agora, muda um pouquinho. Eu viro e falo assim, cara, Rafael, eu tenho uma proposta. Se hoje tem 10 mil nas minhas mãos, cara, tem algo que eu faria para Deus, custaria 10 mil. Eu dei alguma coisa, eu entrei de alguma forma. O Wagner fala, não, 10 mil hoje eu compraria um carro novo. Não compra, né, gente? Não compra. Entende a diferença? Eu não estou falando que graça se merece, mas eu estou dizendo que tem alguma coisa que se faz que a gente acessa. Se é acessível, mas não para qualquer um. É por meio de alguma coisa que se faça. Vocês entenderam? Porque o favor imerecido parece que só fez, porque não tem explicação e saiu fazendo porque queria fazer. Mas espera aí, tem a ação, parceria do indivíduo. Tá feito, Andressa. Tá feito, o favor tá feito. O que você faz? Gente, eu estou fazendo isso tudo para vocês entenderem uma coisa aqui. Você entra. Se no dom é assim, tem muita gente aí que você não está tendo capacidade porque você ainda não foi fazer o que tem que ser feito. Você entendeu a diferença? Pastor, eu estou esperando. Quando vier a unção para falar, eu vou. E, gente, vai vir não. Vem depois que se põe. Não vem antes. Você não se sente empoderado e vai. Me entenda. Conseguiu pegar? Dom é concedido. E na medida que você vai, a graça opera. Tá. 1 de Pedro 4, verso 10. Vai falar do meu serviço, do serviço seu para mim. Como que funciona isso? Nosso serviço, nosso trabalho. Mais uma coisa sobre dom. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Ele está falando, peraí, que foi concedida, mas ele está falando assim, você administra ela.
Então, a graça, ela pode ser acessada, ela pode ser desfrutada, e ela tem que ser entendida dentro dessa perspectiva de que Deus concede o favor, mas você também é participante disso tudo. Não é imerecido no sentido de que agora, olha como é que eu sou todo porco com a graça de Deus, eu cuido mal do meu ministério, mas Deus, Ele sabe, porque é para Ele e é por meio da graça, eu não mereço nada. Opa, você está dizendo isso para viver de forma esculachada, tratar o ministério de qualquer maneira e depois dizer que você está por causa que é ali, porque você está ali na graça de Deus, cuidado com isso. Não é isso que a graça se propõe. Esse favor imerecido parece ser uma coisa muito esfarrapada. E eu disse isso tudo para falar da graça de uma vida de generosidade. Gente, se graça tem algum modo de acessar, de entrar, Andrés, cara, eu não sei você, mas eu quero acessar a generosidade. Dona Tânia, por que eu não iria querer ter para socorrer pessoas? Por que eu iria querer ter uma finança que só supra a minha casa? Gente, graças a Deus, e eu vou falar um testemunho pessoal, ganhando pouco ou ganhando o suficiente para viver bem. A gente nunca deixou de ofertar em pessoas. Não é só, e nem substituindo, tirando da igreja para ofertar alguém. É porque eu vou entregar meu dízimo para o necessitado. Meu irmão, para de fantasia. Para de desculpinha. Tem lá o dízimo do... Vai estudar. Quem vai para esses argumentos, não sei se você já ouviu esse argumento, tem o dízimo do pobre. Tem o dízimo que... Gente, na verdade, o dízimo na lei de Moisés eram 3. Então, vamos parar esse assunto? Porque não era nem 10, Cadu. Era uma porcentagem muito maior. Então, vamos parar esse assunto. A gente quer cumprir a lei, quer cumprir mal feito. Então, vamos acabar esse assunto, porque o dízimo não era um só, não. Eram 3. Vai ler lá e vai estudar. Então, a gente tem que parar, porque a gente fica querendo reivindicar algumas coisas que acabam prejudicando a nossa vida e nos complicando mais ainda. Eu vi o dízimo que era para ser comido lá na oferta junto com o sacerdote. Aham, tem esse dízimo também. Tem esse dízimo. Então, vamos parar. A gente tá tratando de princípio e acaba se tropeçando no próprio pé, nos próprios pernas. Então, eu não sei você. Se existe uma graça para ser generoso, eu quero tê-la. Amém? Eu aprendi um segredo com Deus. Você quer ele? Quanto mais algo que você possui é compartilhado, aquilo é gerador de milagre. Vou falar assim, me perdoe, mas não tem como ensinar mais simples. Deixa eu te contar um caso verídico da nossa igreja. Nós não sabíamos, mas eu, pastora, e vou levar Marcelo e Michele comigo, porque também estavam. A gente não sabia, dona Tânia, mas um casal não tinha mais o que comer. Eles foram lá, pegaram o único dinheiro que tinham, fizeram um jantar, uma costela, que a gente comeu mais agrião com água. Gente, escuta a história. É até engraçado. Ele fala, pastor, era muita água, né? Eu falei, sim. Mas, cara, quando a gente ficou sabendo da história, era lindo. Costela com agrião, fizeram pra gente. Eles literalmente eram novos convertidos, então se empolgaram. Cara, se está na Bíblia, o que eu vou fazer? Fez a última costela com agrião e deu para a gente comer. A gente comeu a última costela com agrião que eles tinham. Não tinha mais comida. No dia seguinte, cara, a irmã da pessoa foi ao mercado e falou assim, vamos ao mercado comigo? Ela foi. Ela falou assim, pegou o carrinho e falou assim, tudo que eu pôr você põe. Eu vou pagar a tua compra. Explica um trem desse, gente. Como é que o povo se desvia depois de uma dessa, né? Dá vontade de jogar na cara. Tem isso não, gente? Hein? Tu teria essa coragem? Fico perguntando, cara. Sabe, um amor tão puro, de falar assim, poxa, eu vou honrar. Vou fazer igual a viúva fez. Vou fazer o último para eles. Gente, isso é muito lindo. Eu estou falando, eu queria e quero ter essa graça. Essa graça de eu olhar para a minha vida e falar assim, o que vem para mim, cara, vem com endereços também. Não, eu posso me esforçar, eu posso trabalhar, e não importa o que eu fizer para gerar recursos. Os recursos chegam para mim, mas não param em mim. Amém, gente? Que os recursos não parem em você. A visão bíblica é tão assim, eu vou falar sobre essa graça ainda, mas eu quero que, de novo, a gente vá a Provérbios 11. Gente, guarda esse texto com carinho no coração. Provérbios 11, eu só levo um tempinho aqui para achar. 25.
De novo, nós lemos semana passada, vamos ler de novo. A pessoa generosa prosperará. Quem dá de beber terá sua sede? Tá, segura nisso aí. Vamos brincar um pouquinho. Andressa, vem cá. Não, vem cá. Vem cá. Vem cá também, por favor, Roberta. Gente, sério, eu fiquei pensando nisso. Kátia, tem como trazer um copinho de água? Por favor. É para a Andressa jogar na Roberta. Traz bem gelado. Eu quero que você entenda isso comigo. Por favor, de uma vez. No teatrinho vai entrar no seu coração. Porque isso aqui me fez eu tomar uma postura. Literalmente, eu saí do culto, pensei, cara, porque eu sempre quero ser a pessoa que dá. Eu, não que eu não possa pedir ou precisar, gente, pelo amor de Deus, quem sou eu? Só que olha só, vamos lá. Andressa, você é a pessoa generosa que vai prosperar. A Roberta, olha só, é quem vai receber e vai ter a sede saciada. Faça bem ao rim da tua irmã. Kátia era para ter trazido 2 copos, não deu certo, mas aí tudo bem. Vamos imaginar uma coisa aqui. Olha só, ela tem sede, não é isso? Ela é a pessoa que tem água. Agora, olha o que a Bíblia está dizendo. Devolve para ela, por favor. Ela está dizendo o seguinte: a Andressa vai dar para ela. Dá para ela. Agora bebe a água. Só que está dizendo que se ela bebe a água, a Andressa, por ser generosa, por ter contribuído com água, terá a sede dela saciada. Agora sim, Kátia, traz um copinho para a Andressa. Gente, vamos pensar na dinâmica se não seria mais inteligente fazer o seguinte: ela tem água na mão. Para que ela precisa de que alguém agora sacie ela? Tem inteligência nisso? Eu tenho dinheiro, eu tenho meu dinheiro, eu tenho lá meu dinheiro para construir minha casa, eu tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu preciso que alguém faça isso por mim? Não é isso, não tem um copo de água na mão da Andressa, por que ela não pega e bebe? Agora vem a Kátia, olha que ação, generosidade. Gente, agora a Andressa recebe de novo para saciar, mas tudo não partiu de um copo só. Por que ela não pegou e bebeu? Bebe água agora, fica todo mundo suprido, olha só, viu? Obrigado. Gente! Ô Diogo, me prova quanto é. O Diogo tá me olhando assim, ó. Gente, por favor. Você entendeu isso aqui? Pensa na dinâmica. Ganhou um copinho d'água, né? Ah, olha só. Hein? Você tem lógica, dona Tânia? Não é mais fácil a Andressa pegar o copo que ela tem e beber? Tem gente que fica assim, gente. Sim ou não? Ô, meu irmão, meu copo, minha sede, eu que bebo e cada um que fica com sua sede. Procure o seu copo. Não, a Bíblia está dizendo o seguinte: quem dá de beber terá a sua sede saciada. Sabe o que é isso? A Bíblia trabalha o nosso caráter para que a gente não fique só em nós. É isso. Você não tem direito de ficar só em você. Você tem água, tem alguém que tem sede e você também tem sede. A questão é o quanto que disso vai ficar só em você. Retém água não, gente. Dá de beber. A alma que prospera é essa alma. É essa alma que entende o seguinte: não, às vezes a gente fica assim, ó, presta atenção. Eu que não vou dar, eu que não vou ofertar. Agora, muda uma questão. O pastor está precisando. Eu vivo isso na alma, na pele, perdão. Você sabia quantas vezes mudar uma palavrinha do pastor está precisando fez pessoas fazer coisas por mim e eu percebia que o tom era diferente? Gente, por favor, faz isso não, gente. Isso é desonra. Isso é desonra para qualquer pessoa. Olha, você pode estar precisando de mim. Eu tenho que me comportar como se você fosse meu chefe. Porque eu estou ali para fazer uma ação gratuita, isso não significa que com isso eu tenho que tornar um capacho. Pegou? Chegou? Eu estou te dando uma carona. Ah, pô, vou levar, vou desligar o ar aqui e abrir a janela. Vamos aí. Não, peraí, se eu ando com a minha família de ar, como é que eu vou te levar? O caráter de uma pessoa se descobre quando ela faz coisas voluntárias e gratuitas. Gente, vai por mim. Como que é desnudada a alma de uma pessoa? Como ela fica pelada na alma? Você entendeu o termo? Quando ela faz uma coisa de graça.
Quando alguém faz algo de graça e o coração daquela pessoa é doador, ela não se comporta como já estou fazendo demais. Eu tento me treinar para toda vez que vou fazer alguma coisa que seja de graça, eu faço como se aquela pessoa tivesse o direito de me mandar embora. Muitas pessoas não têm esse tipo de comportamento. Eu encontro em algumas pessoas. Eu tenho pessoas rodeadas, pessoas que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, teve um dia que um me fez chorar. Mais de um. Eu olhei e falei assim, cara, nem por dinheiro eu ficaria no teu lugar agora que você está fazendo por mim. Literalmente. Lá em casa, gente, nossa casa, ela é uma laje, vem a casa da minha sogra, aí vem a nossa casa. Nós temos lá emprestada uma escada de 9 metros de andar, 9 metros de altura quase. Ela chega a 9 metros. Tinha uma pessoa pendurada do lado fora da minha casa fazendo trabalho para mim. Eu olhei assim e falei, cara, eu não tenho medo de altura, mas dali eu não me penduraria. Falei, gente, eu não imagino o que faz uma pessoa. Falei, cara, isso é Deus, cara. Isso é irmandade. Falei, isso é família. E aí já começa o discipulado, né? Porque você fica olhando, você fala assim, meu Deus do céu, cara, o que nós somos? O que Cristo está fazendo com a gente? O que Cristo está pegando uma pessoa e fazendo uma pessoa fazer coisa de graça nesse nível? Pendurar alguém, ficar numa altura, perigo de cair. Tem noção? Aí tu olha aquilo e fala assim, meu Deus do céu, cara. Meu Deus, é só Cristo mesmo. Se um cara fosse cobrar um trabalho desse, ia jogar o preço lá no alto. Piora muito o fato de eu ser pastor. Todo mundo pensa que eu tenho dinheiro. Eu queria ter o dinheiro que as pessoas têm. Eu ainda vou chegar lá. Tem tanta gente com fé, meu Deus, na hora de dar orçamento. Ah, pastor, então, lembra o que eu falei domingo? O cara chegou para só mais 200, ou quinta, já nem lembro qual foi o dia que eu preguei isso. Eu falei isso tudo para a gente chegar na graça. Você quer a graça? Eu quero a graça. Eu quero a graça de ter. De ter para ser alguém que oferta. 2 Coríntios 9, 6. Enquanto você acha o texto, enquanto o Diogo projeta, qual é a ideia? Presta atenção nisso aqui. Não, cuidado com o termo ajuda. Gente, eu ando repensando, a gente estava pensando nisso já há um tempo. Se eu virar para você e falar assim, galera, vamos melhorar a nossa igreja? Vamos melhorar o nosso auditório? Vamos botar ar-condicionado, vamos trocar essa telha. Aí eu virar e falar assim, vamos fazer quentinha? Cara, eu tenho certeza, a gente tem uma equipe aqui excelente para isso. Excelente. O povo pegava as motos, gente, ia todo mundo para a rua, era uma coisa linda de ver. Amém pelo aquele tempo. Só que vamos lá, a gente dá de comer a toda essa equipe que trabalha. Graças a Deus por isso, nós temos consciência. Tem igreja que você tem que comprar a própria comida. É uma ação para ganhar dinheiro. A gente não conseguia fazer assim, Kátia. Conseguimos? Não. Então a gente alimentava toda a equipe, às vezes 20 pessoas, todo mundo comendo de graça. Então imagina comida para 20, já começava o prejuízo aí, né? E eu pensava, e café da manhã também. Só que aí eu pensava numa coisa, fora os prejuízos emocionais que a gente tinha após essas coisas. Aí eu penso o seguinte, vai a Lucília lá e compra para as 2 filhas dela, mais para ela, o Duda, e para a sogra dela. 5 quentinhos. Cara, por que a Lucília não poderia ofertar o valor de 4 quentinhos? Já economizaria na oferta. Quando a gente dá algum produto, as pessoas mudam. É isso que eu estou te falando. Cara, vamos ajudar o pobre do pastor. Rapaz, botou esse nome. Se você quiser levantar uma oferta para mim, bote ajuda ao pobre do pastor. Bota o pobre do pastor que você consegue qualquer coisa no coração das pessoas. Se você humilha, fica mais fácil. Você se põe assim como. Agora fala assim: oferta na vida do pastor. A gente ofertava na vida do nosso pastor. Eles entenderam que não queriam mais oferta, sim. O que a gente passou a fazer? Botamos no nosso bolso a oferta? Passamos a ofertar em outra pessoa. Quando o pastor faleceu, né? Claro, eu não tinha mais como ofertar nele. Então a gente foi para outra pessoa. Sabe o que acontece? Presta atenção aqui. Meu pastor ganhava 5 vezes mais, eu estou fazendo as contas literalmente, 5 vezes mais do que eu. Você acha que ele precisava da minha oferta? Só que quando a gente põe ajuda, cabe, porque eu me sinto superior. A postura muda, né, dona Tânia? Ó, vem aí dar uma ajudinha aí, pastor.
miserável. É quase isso, entendeu? Pé rapado, precisa de mim, né? A postura aqui, ó. Ó, pastor. Foi eu que ajudei o pastor. Esse tênis aí, foi eu que dei pro pastor. A postura até muda. Coitado, não pode comprar um tênis. Entendeu como é que é? Agora, faz uma oferta. Tem muito tempo que eu não viajo, mas eu já viajei na vida de muita gente aqui. Como assim, pastor? Eu vi uma viagem sendo feita, eu ia lá e falava assim: toma uma oferta para você. E eu não estou viajando. É assim, gente, que funciona. Eu não te conto, quando a gente chegou, ofertou na vida de um irmão, o irmão pegou o dinheiro e ficou assim: por quê? Eu falei: por que o quê? Ele: não, por que o senhor está ofertando em mim? Eu falei: por que não? Eu retribuí a pergunta. Eu não tinha resposta para aquilo. Lembra? Estou fazendo o que eu estou fazendo, o que é o certo fazer. Aí ele pegou e ficou com o dinheiro assim, ó. Aí eu falei, aí eu até brinquei: quer não? Aí: não, pastor. Aí riu, né? Eu falei: não, é que eu não estou entendendo. Aí eu falei: irmão, a gente aqui não tem essa história não, cara. Só pastor recebe oferta? Não, negativo. Negativo. Amém, gente? A gente oferta uns nos outros. Vocês não têm que ficar sabendo de tudo que se passa. Mas tem muitas ações aqui. É vida cristã que a gente está estimulando, não é vida de organização, não é igreja. A gente oferta. Cara, recentemente, vocês não sabem, mas a igreja pagou um aluguel para uma pessoa, ajudou. Você entendeu? É, tem até que. Não esquecemos, não, fica tranquilo. A gente não está te obrigando a ser generosa, não. Que a Andressa colocou do dinheiro dela, coitada, que a gente estava lá na obra. Andressa, me ajuda aí. Aí uma porção ela deve fazer oferta, tem uma outra porção lá. Ó, você come na cantina, a cantina pagou parte desse aluguel. Eu estou contando assim, gente, por favor, de quem? Pastor, conta aí o santo, fala o nome. Não, gente, não é isso não. É para você entender que acontece. É porque você não vê, aí parece que não acontece. É, a igreja lá só quer saber de falar de obra. É, gente, mas tem quentinha que é entregue, tem ações generosas que são feitas por pessoas, só que fica no escondidinho. Quer ver uma coisa? Quero até anunciar aqui, quem quiser participar. Vocês sabiam que o André, o carro dele pegou fogo nessa viagem que ele estava? Vocês sabiam disso? O carro dele pegou fogo na garagem. Por muitas vezes eu vi o André ir e vir de novo para pegar alguém que vinha visitar a nossa igreja. Sabia disso? Isso é visto, tá, gente? O teu pastor olha essas coisas. Se você quiser, depois você fale comigo. A gente está organizando uma ajuda. Cara, R$ 20, R$ 50, sabe por quê? Toda aquela parte da frente do carro pegou fogo. E o golzinho é plástico que não acaba mais. Aí tu pensa assim: PVA, pastor, virou o ano. Isso, irmão. Mas pensa que uma porçãozinha, pensa de forma estruturalmente bíblica. Uma porção do carro do André vai ser você. Pastor, nem carro eu tenho, anda a pé. Não, faz isso não, irmão. Faz isso não, querido. Você vai estar andando no gol. Como assim, pastor? É você participar da ação que faz o outro ter um copo d'água. Você ainda não entendeu isso? Tira de você. Para de chamar de ajuda. Para de esmolar para as pessoas. Contribui, seja generoso, expresse sua generosidade e com certeza isso vai retribuir para a tua vida. O texto é isso aí. Vamos lá. Isso eu afirmo: aquele que semeia pouco também colhe pouco. Semeia com fartura, também colhe com fartura. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Você vê que a Bíblia é linda. Essa aqui é uma oferta para a igreja da Judéia, que estava passando uma necessidade extrema, gente. Pobreza. A igreja da onde tudo nasceu, Jerusalém, Judéia, aquele contexto ali, estava perseguida, estava numa situação muito apertada, e Paulo diz o seguinte: foi de lá que tudo aconteceu. Cara, vamos tirar daqui que tem muito, e vamos colocar em onde tem pouco. É isso, tá? Só que essa igreja dos Coríntios podia fazer mais. E o que Paulo vinha vendo é que essa igreja fazia muito pouco. Não dá nem para chamar de pouco. Que quando Paulo esteve lá, ele não foi socorrido no ministério, e ele joga isso na cara deles. Fala: gente, as igrejas pobres pagaram o meu salário para eu pregar para vocês. E quando não estava me suprindo, eu trabalhei.
Ele está falando assim, eu tirei de outros para pregar para vocês, e vocês não era pouco dinheiro, não. Era uma igreja abastada. Era um contexto, outro contexto. Uma igreja de gente com posse. Paulo está falando assim, e eu não botei limite de salário para não pregar para você. Ah, não tem dinheiro, então não vou ser pastor dessa igreja, não. Ele falou, não fiz isso. Agora está demais. Tem gente precisando de você e você não tira a mão, não bota a mão no bolso. É isso que Paulo está falando para a igreja, tá, gente? Olha aqui, vamos lá. Ele diz, segundo o que tiver proposto no coração, ou seja, tem que ser uma ideia proposta. Oferta não é tirar e falar, caraca, deixei os R$ 2 em casa, cara. Tem que se propor, gente, a ofertar. Como é que a gente faz? Separa por mês. No nosso caso, a gente propõe, mas por mês. E a gente divide pelos cultos. Vamos lá? Não pode ser com tristeza e nem por necessidade. Isso aqui pegou. Tinha uma vez que uma pessoa falou assim, cara, eu achei muito legal uma igreja. A igreja ela falava assim, nós temos a necessidade de um ar-condicionado. Aí a igreja ia lá e pum. Só que, gente, tem que ser isso aí, ó. Deus ama quem dá com alegria. Volta um pouquinho, volta de novo. Isso aí. Você viu que ele não ama a oferta que é dada com alegria, ele ama quem? O amor de Deus está derramado sobre a pessoa que é alegre em fazer. Pelo amor de Deus, está aí. Deus olha a ação e fala assim, meu Deus, eu amo porque ele tem alegria em dar. Vamos. Deus pode tornar abundante em você toda a graça, a fim de que, tendo sempre, é o nosso texto de domingo, vocês identificaram? Em tudo, ampla suficiência, vocês podem ser abundantes em boas obras. Espera aí, vamos lá. Olha o que ele está falando. Você vai ter sempre, em tudo, em ampla suficiência. Você fala assim, pastor, é possível? Continua lendo o texto que você vai ver que eles tinham assim, gente. Paulo só está falando assim, cara, vocês estão pegando uma graça de Deus e estão sendo medíocres. Vamos lá para o 8, o capítulo 8, lá no iniciozinho, só para você entender uma coisa aqui. Agora eu quero dar outro contexto. Aí eles tinham dinheiro. Você fala, mas se eu tivesse, pastor, eu tivesse 10 mil, também, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, para tudo. Quem são os macedônios? Uma igreja de um ambiente muito, muito pobre. E não sou eu que estou dizendo, é o texto. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda, você já foi assim, profundamente pobre? Profundamente pobre deles, o que aconteceu? Transbordou em grande riqueza de generosidade. Não, para tudo. Como é que eles fizeram isso? Continua o texto. Porque dão testemunho que, na medida de suas posses, e mesmo eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Gente, por favor, é duas igrejas, são duas igrejas diferentes. Volta lá ao 2 Coríntios, um capítulo à frente, 9, 10. Deixa lá. O que a gente tem aqui? Perdão, era o 8 que a gente estava. A gente tem um princípio, gente, muito funcional, chamado graça para ofertar. Paulo está falando assim, cara, teve uma igreja que fluiu em graça da onde não tinha, tirou de si. Tirou, gente, tirou. Oferta é perder. Quando eu estou falando na oferta de um modo geral, pelo amor de Deus. Nós não vamos colocar o gasofilácio, aquele negócio aí tem um nome lindo, né? Gasofilácio. Nós vamos pegar o ofertório, o gasofilácio. Nós vamos colocar aqui agora e vai chamar você com a sua carteira e dê a sua moto, Paulinho. Não é isso não, gente. Só que eu quero te abrir a mente que não tem contexto onde a Bíblia não fala que caiba a oferta. A mentalidade escassa faz a gente acreditar. Por exemplo, família do seu Isaac, os meninos, sabem que eu gosto de abacate. Meus cafés da manhã, vocês estão todo dia lá. Rapaz, mas eu estou comendo abacate. É tão bom. Você sabia que o abacate ele é um excelente alimento para o cérebro? E eu vou falar uma coisa pessoal, sério. Unido às outras ações,
Hoje a Thaís e o Tuti tinha que ter vindo para o culto. Que é a Thaís, o Vitor. O cérebro fica outra coisa, é uma gordura extremamente boa, extremamente importante para o seu cérebro, para a saciedade. O abacate é excelente. Ah, pastor, eu também gosto de abacate. Eu bato uma vitamina, boto uma suquinha. Não, aí não, você fez veneno. Abacate, sabe como é que eu como abacate? Corto ele cubinho assim, jogo canela. Não fica gostoso, não. É pro bem. E esse é meu café da manhã. Tem sido muitas manhãs assim, graças a Deus, eu ganhei uma bolsa. É exatamente isso. A gente não entende. A gente não entende oferta. A gente não entende tirar de nós. Se você tem um e aquilo é necessário mais para o outro, cara, de vez em quando se treina nisso, gente. Tira de você, recebe um prejuízo. Por exemplo, experimente comprar uma roupa. Pastor, eu estou bem. Pô, eu posso comprar umas 5 blusas. Então, compra 4 para você e uma para alguém. Entendeu? Inclui alguém. Gente, eu vou falar para vocês, é prática, isso muda a nossa vida. E eu nem estou falando da barganha, daquela coisa lenga-lenga de igreja, não. Eu estou ensinando de você fazer por alguém. Pastor, sei lá, as coisas estão meio esquisitas na minha casa. Quanto tempo tem que tu não faz um banquete para alguém? Faz um banquete, chama teu líder, fala, senta aí, vamos comer. Os líderes, façam um banquete, chama os seus liderados. Ah, gente, faz alguma coisa, abre o céu sobre a tua vida de alguma forma, faz Deus participar da tua vida financeira, santifica essa área da tua vida. Fala para Deus que você não é senhor de nada, inclusive do teu dinheiro, dos teus ganhos, dos teus bens. É isso que a gente quer se propor nessa série. O que ele diz? Verso 8, 9, perdão, que a gente pulou, a gente estava no 8. A gente ora todo domingo, a gente errou o texto, olha só. 9. Esse aí é o que a gente falou, abundante toda boa obra. Olha o que ele diz. Aí ele vai citar um texto bíblico. Como está escrito? Distribuiu, deu aos pobres. Sua justiça permanece para sempre. Como está escrito. Aí ele cita essa história aí. Distribui e dá aos pobres. Ou seja, Deus pega onde tem muito e dá para quem não tem. Ele balanceia a coisa. Vamos. Olha agora. E Deus. Agora é a responsabilidade de Deus. Que dá semente ao que semeia. Esse é o ponto. Você pode ser um comedor de pão, e pão para alimento também suprirá e aumentará as sementes, perdão, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Por favor, me entenda. Fruto de justiça. Deus, às vezes, não tem na sua vida de contribuição frutos de justiça. É justiça. Se Deus está justificando você por meio de Cristo Jesus, Ele espera que você seja alguém que tenha semeaduras aumentadas. Pegou que Deus não, Ele dá semente ao que semeia e alimento, e pão para alimento. Ele diz, Ele também suprirá, ou seja, o pão vai vir e aumentará as sementes. Com isso, ele multiplicará os frutos da justiça. Ou seja, com mais semente, eu semearei mais e que com isso eu colherei mais frutos de justiça. Deus mostrará o quanto eu sou justo, fazendo com que eu tenha nas mãos aquilo que supra a vida de alguém e fazendo com que isso chegue a essas pessoas. Gente, eu falei isso para vocês. Olha só, a nossa igreja, já vi um amigo nosso, eu tenho que contar esses casos, porque senão não chega no seu entendimento. Um amigo abriu uma igreja aqui perto. Ele estava em obra. A gente estava em obra aqui também, desde sempre. Nascemos em obra, estamos em obra. Não vamos morrer em obra, não, pelo amor de Deus. Hã? Nem morrer, Jesus está vindo. 2 décadas aí é muito tempo ainda. Jesus está vindo, gente, pelo amor de Deus. Já é menos que 2 décadas, porque eu já falo isso há alguns anos, então peraí. Tenho 18 anos e meio, de alguns meses, de alguns dias, algumas horas. Hein? A gente tirou de nós e demos para o nosso amigo da igreja. A igreja foi lá e pá, ofertou. É assim. É reino de Deus. A gente precisa entender isso, gente. Nossa igreja não fica parada e travada em nós mesmos. A gente precisa compreender isso. De vez em quando, por favor, seja um cristão genuíno e bíblico. Tire de si. Você entendeu isso? Vamos continuar lendo? 11. Olha só.
Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade. Então ele faz o quê? Dos santos. Mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Esse é o problema. A gente confessa que Jesus é nosso Senhor, que nós somos salvos por Jesus, que Ele é o nosso dono, mas tudo que está nas nossas posses, está nas nossas posses. Deus nem toca aqui. Sai para lá, devorador da igreja. É isso que a gente faz. Tudo que está na nossa posse, está na nossa posse. Fica só em nós. Como é que pode, então? Ele diz, e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Para todos. Enquanto eles oram por vocês, com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi concedida a vocês. Ele está falando, gente, é uma graça. Por favor, se você quer habitar a abundância, primeiro tenha a mentalidade, vai por mim. Porque não sei se você entende, Deus aumenta a semente de quem semeia. E ele supre a quem come. Se você é só um comedor, não, pastor, eu oferto na igreja, eu oferto. Eu oferto na igreja, pastor. Todo domingo eu vou aí. Por favor, preste atenção. Qual é o nosso ponto? Nós lemos do 6 ao 14. O Diogo vai botar para nós agora, 2 Coríntios 9, 5. Olha isso aqui, por favor. Quando ele foi colocar qualquer coisa, antes de o texto todo, quem semeia pouco, colhe pouco, e vai sobre semear e colher, olha o que ele começa falando. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que precedessem a visita, me precedessem, perdão, na visita a vocês, e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta. O que Paulo está falando? Eu estou indo aí, mas eu mandei alguém na minha frente para essa pessoa começar a recolher a oferta. Quando eu chegar, eu vou pegar essa oferta que foi da Judéia, vou levar para os irmãos necessitados. Só que ele falou assim, mas eu não quis chegar aí e começar a recolher. Eu quis que chegasse alguém antes de mim e começasse a receber essa oferta. Por quê? Qual a necessidade de antes? Paulo falou assim, o perigo de abrir a carteira na hora da oferta e começar a caçar R$ 2, R$ 2. Ai, meu Deus, agora a igreja, graças a Deus, tem Pix, vou fazer R$ 2 no Pix. Não é por causa de R$ 2, não, gente. R$ 2, às vezes, muitas vezes, foi minha oferta. Não tem problema nisso. O problema está em a gente procurar a menor, porque, olha o que Paulo fala aqui, gente. Esteja pronta como expressão de e não de. Tem muita oferta nossa que é uma expressão de avareza. A gente expressa o nosso apego. A gente fala, toma aqui, Deus, o menor de mim, porque não dá para dar maior de mim, não. Teve um dia que a gente chegou lá em Volta Redonda, chegou a hora da oferta. Cara, e a gente tava, as notas não estavam combinando com o que a gente pensou. Diabo, vai vencer não. Cara, tiramos uma porção que estava nem muito cabendo, sabe? Mas não pode ser da minha avareza, eu não posso procurar. Me entenda, gente, por favor, olha para mim, é o pastor de vocês que está falando. Quinta-feira não tem oferta no culto, você não tem oferta no seu grupo pequeno. Muita igreja faz isso, tá? Muita igreja. A gente não faz rifa para você comprar rifinha e a gente nem sabe se daqui para frente a gente vai fazer qualquer outra ação, não seja oferta. Tem que sobreviver do que Deus abençoa a gente. Nós, todos nós. Pastor aqui dizima, pastor aqui oferta. Aqui teve uma igreja que é real. Estava assim, pastor, desconto. O pastor aqui é isento do dízimo. Isento. Eu sou uma pessoa de Deus, gente, para Deus. Eu sou possuído por Ele, eu sou servo dele. Como é que eu não vou fazer o que eu tenho que fazer? Minha ação não é com a igreja, minha ação é com Ele. Pelo amor de Deus. Minha vida espiritual toda é essa. E por que agora, porque eu vou ser pastor, vou ter isenção de dízimo? Oh, meu Deus do céu, olha só, Cátia. Isenção de dízimo. Aqui o pastor é isento. Eu li isso, ninguém me falou. Então, presta atenção. O nosso perigo, gente, é que o nosso coração fala sério. Fala sério. A gente pensa assim, lembra? Falei do André aqui. O André me pediu para fazer isso? Não, ele nem sabe. Falei, André, depois que tu fechar aí... Por exemplo, ele encontrou um cara que vai fazer a elétrica e a mecânica. O carro pegou fogo, gente. Queimou.
queimou, do nada. O pai dele, coitado, botou o carro para ligar, porque todo mundo sabe, o motor não pode ficar parado muito tempo. Então botou o carro para esquentar um pouquinho. Quando deu a partida, foi tomar um banho. Daqui a pouco só escuta os meninos gritando, tentaram apagar rápido ali. Lambeu foi tudo. Vamos lá, André sabe disso? Não, gente. Não, não sabe. Pastor, você vai me olhar com cara feia se eu não puder nada. Se tu não pode nada, tu não pode nada. Entendeu? E eu não estou fazendo isso tudo para levantar oferta para o André, pelo amor de Deus. Queria eu poder levantar um carro novo. É isso que eu quero chegar no nível. Falar assim, gente, vamos fazer o seguinte, nosso irmão tal, vamos levantar aqui agora, vamos comprar um carro para ele. Oh, meu Deus do céu, vamos chegar lá. Amém, Andres? Teve uma pessoa que falou assim para mim, pastor, meu sonho é te dar um carro. Eu falei, se é de verdade, que Deus te abençoe. É o lance do copo d'água. Eu não poderia falar assim, que Deus me dê condição de ter um carro. Eu não sei de onde vem o copo, cara. Eu sei do seguinte, se alguém tiver um copo com água e alguém tiver uma sede, Deus prefere que alguém tire de si, dê a beber para ele também ser suprido. Sabe por quê? Lembra? Conceito de reino. Para a gente não achar que tudo vem das nossas mãos, que tudo a gente se supre. Meu irmão, tem muita coisa que Deus vai te fazer, ser suprido por gente que ganha muito menos que você. Vai por mim. Vai por mim. Os recursos de Deus na nossa vida, às vezes, estão em lugares muito inusitados, gente. Estamos juntos? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Seu coração, ele tentará produzir esse ambiente para você. Um ambiente onde você procure o menos, procure o pouco de você, tipo, a expressão mais baixa de você. Por isso que Paulo falou assim: eu quero que vocês tenham tempo para pensar. Eu quero que a oferta seja pensada. Eu quero que vocês se ponham no lugar da Judéia. Eu quero que vocês pensem o que vocês podem de fato fazer. Não faz qualquer coisa, não. Faz o que se pode. Paulo não estava pedindo de onde não tinha. Deus tinha suprido esse povo. E ele falou assim: ainda tem mais. Depois da semeadura correta, vem uma colheita e uma outra semeadura. Então, gente, por favor, aprenda isso. Pare com isso. Olha, está correndo. Eu quero agradecer, né? Tem um chá de Casa Nova. Isso abençoa demais, gente. Muito obrigado quem está lá. Eu nem sei quem está, tá? Por favor, Deus abençoe vocês aí. Uma iniciativa, o pessoal falou, a gente falou, eu não vou fazer, porque é pastor. É isso, eu não gosto de botar uma arma na tua cabeça para nada. Quem dirá para minhas coisas pessoais? Minhas coisas, gente. Igreja é uma coisa, eu não tenho nada com a igreja. O dia que eu sair daqui, nem esse microfone que eu gosto tanto dele, eu levo. Entendeu? Se me tirar daqui hoje, dona Tânia, eu não tenho nada aqui dentro. Graças a Deus. E meus livros são meus, entendeu? Então a igreja e eu somos duas coisas diferentes. Então, quando vocês fazem coisas para mim, esse tipo de coisa, ações, aniversários e tudo mais, cara, isso agrada demais no meu coração. Quando eu vejo ações boas. Mas eu já passei uns poucos e boas aqui. Teve uma vez que me deram um aniversário, um presente. Aí os irmãos começaram a não pagar o presente. E eu fui alvo da conversa. Aí eu fiquei assim para a pastora, falei assim, poxa, quando acontecer isso, cara, vamos combinar de não deixar. Você ficar sabendo que vão me dar um presente junto. Pô, sei lá. Para eu depois ficar sabendo que não pagou. Gente, eu sou muito apegado a detalhe de honra. Quando eu faço por alguém, eu tirei um livro meu e dei para uma pessoa. Vai por mim, um livro de estudo. Isso para mim equivale a um carro. Você não vai entender isso não, é coisa. Pensa o que você gosta aí, imagina você dando para alguém agora. É isso. Eu já fiz alguns exercícios de desapego, de vez em quando eu estava menos, aí fiz esse. Só que eu fiquei triste que eu não pude dar. Sim, aí eu fiquei todo argumentando com a pessoa. Não, eu quis te dar, mas eu não tinha um papel de presente. Eu não sei o quê. Gente, de vez em quando faça isso por você, cara. Tira alguma coisa que dói e dá para alguém. Vai por mim. Seu coração precisa disso. Mas pastor, e mais não sei o quê. Não, irmão, faz isso não. Eu não consigo entender outra dinâmica espiritual como saudável para a nossa vida. Não expresse avareza. Pegue a oferta e expresse generosidade. Tire. Parece que você está com isso, ó, mas não está. Vai por mim, não está. E quando eu digo isso, não foque somente nas finanças. Tenho 5 minutos.
E não tenho como falar tudo que tenho com 5 minutos. Só de ler o texto que nós vamos ler de Ageu, então, tarefinha para casa, lê Ageu 1 e 2. Lê Ageu 1 e 2. Nós vamos orar. Você percebeu que a gente está orando para Deus nos livrar das dívidas? Gente, dívida é cadeia, amém? Fica triste, não, eu também tenho dívida. Eu estou orando. E Deus começou a me, dentro do copo d'água, eu comecei a perceber, falei, cara, às vezes um recurso que me levaria para outro nível financeiro está na mão de alguém. E eu pude pedir ajuda a alguém, falei, cara, me ajuda. E abri minha situação, falei, ó, essa é a minha situação. Foi feito num contexto, aconteceu outros contextos, variáveis da vida. Eu tenho uma obra que é muito desafio para mim e me endividei. Estava tudo pagando, tudo em dia, porém muito apertado. Eu não gosto de viver assim. E nunca deixando de contribuir com ninguém. Gente, graças a Deus, a gente não saqueia a oferta. Graças a Deus, cara, eu falo isso com muita alegria. Eu não estou falando isso, por favor, para chamar atenção para mim, gente. É para mostrar para você o que eu faço. Eu estou te ensinando, então eu tenho que falar das minhas experiências. É ruim eu ficar aqui, ó, eu vi um pastor? Não, é eu. Você também tem dívida? Fica triste, não. Fala no seu grupo. Pede o seu grupo para estar se unindo para orar com você. A gente tem que se livrar de dívida, gente. Amém? Pastor, como é que eu faço? Depois se organiza. Faça um orçamento, gente, e viva dentro dele. E assim você prospera. Sabe por que um orçamento te faz pensar passos maiores? Quando você tiver que ter um passo maior do que o seu orçamento, ore. Fala, Deus, é um passo, isso vai glorificar o Senhor, isso não vai tirar o Senhor da minha vida, isso não vai colocar minha família para escanteio, mas eu não tenho esse dinheiro. Ore, gente, vai por mim. Eu estou te dando um conselho que é o que a gente faz. E justamente quando a gente não fez isso, é onde a gente começou a pagar o pato. Cara, você quer saber como é que a gente comprou uma casa? Parcelada. Meu Deus, quem já viu a casa sabe. Gente, quem não viu, vai lá trabalhar comigo, você vai ver. Brincadeira. Sábado a gente muda, gente. Ô, glória. Mas muda para uma casa em obra, tá? Então, ore muito por nós. Gente, eu fico olhando e falo assim, cara, eu ainda não entendo como é que o cara aceitou essa proposta. Eu não aceitaria. E não foi nada assim. O cara quis. Ficou no pé querendo vender. Eu até fiquei pensando, gente, tem um problema nessa casa, gente. Pelo amor de Deus. Gente, eu fico olhando e falo, cara, ano que vem, em nome de Jesus acaba. Se Jesus não vier, porque eu falei 20 anos, mas pode ser antes. Hein? Né, dona Tânia? Deus cuida ou não cuida, dona Tânia? Conversa com a dona Tânia, tanto que Jesus fez e faz por ela, cuida dela. Você acha que a sua vida equivale ao seu ganho? Quando você olha assim, tudo que você conquistou, comprou uma casa, reformou, está lá linda. Fico olhando a sua casa, fico pensando, dona Tânia, é um milagre, Deus cuida. Ficou viúva nova. Os negócios assim que eu não entendo, gente. Tem muita gente aqui que vive assim, gente. O seu dinheiro não acompanha o que você faz. Você já teve essa sensação? Eu já. Gente, para tudo, peraí. Alguém não me contou, aumentaram meu salário. Porque não é possível, cara. Aí tu vai fazer. Não. Como é que. Aí tu fica pensando, gente, como coube? Como coube isso aqui? Aí tu fica tentando fazer matemática. Tu faz, cara, fecha ou não fecha? Tu fica assim, não tem lógica. O que aconteceu? E nós estamos vivendo num país, gente, que a gente não pode mergulhar na crise financeira que ele se encontra. Batata, cenoura, banana nos provam isso. O maracujá. Então, a gente precisa começar a ter uma vida generosa para entender que nós não vivemos do que o governo nos proporciona. A gente tem uma dinâmica espiritual acontecendo sobre a nossa vida. Nosso dinheiro não é regido pelo dólar e o real. Nós ganhamos nós fazemos parte de uma realidade financeira, mas, cara, sobre nós pesa outra realidade. A gente pode ser como a igreja da Macedônia, que da nossa miséria produza muita generosidade. Entende? Deus quer tirar do teu pouco, fazer teu pouco ser muito, gente. Eu quero poder falar isso com cara limpa e não chegar depois e falar assim, agora vem, traga tudo que você tem aí. Porque... Não, eu não estou te pedindo oferta. A minha proposta é te ensinar a viver em Deus com as suas posses. Por favor, faz o teu dinheiro, faz o teu suor caber a vida de alguém. Pense em alguém, abençoa. Vai casar, meu irmão, tu não casou ainda? Já casou? Tem teu filho para casar? Participa da bênção de alguém.
É assim, meu irmão. Viu alguém viajando? Fala, meu filho, toma cinquentão lá e gasta bem gastado. E pensa em mim quando estiver gastando. Que eu tô indo nessa viagem aí, hein? É sério, gente. Vocês entenderam isso? Amém? Vamos orar pelas nossas dívidas? Para Jesus, livra nós. Vamos ficar de pé. Senhor, eu quero orar por tua igreja, por tua noiva, Jesus. Liberta-nos das dívidas. Senhor, nos torna agora pessoas, ó Deus, sem cativeiros, ó Pai, essas opressões que sobre nós pesa. Pai, em nome de Jesus, queremos a graça para sermos generosos, ó Pai. Aumenta a sementeira da nossa vida. Nos mostra mais campos, nos mostra como semear em pessoas. Deus nos mostra como semear o nosso trabalho, santificar as nossas vidas. Que sejamos pessoas com o coração desprendido, Pai. Que nada nos prenda, que nada nos limite, que nada nos atrapalhe de ofertar àqueles que precisam. Nos faz um povo, Senhor, ó Deus, sem amarras, sem prisões, que leva adiante aquilo que o Senhor tem posto em nossas vidas. Que aquilo que vem para as nossas mãos chegue até o altar do Senhor, chegue em adoração a Ti, resulte em ações de graça ao Senhor. Ó Deus, abençoe pessoas, ó Pai, e assim, Senhor, que o Teu reino siga sendo suprido e abençoado, em nome de Jesus, Pai. Deus abençoe, que você vá em paz